Olá, viva! Bem-vindos aqui a este webinar, o segundo webinar desta sequência aqui antes da Masterclass, da terceira Masterclass Educatec. Voltar a recordar que os links com as gravações serão disponibilizados a todos aqueles que estiverem inscritos na terceira Masterclass, portanto, bastará inscrever-se e terão acesso a estes links com as várias gravações dos vários webinars. Neste processo de gravação, eu optei por convidar algumas pessoas para que pudesse também ter alguma interatividade neste tipo de apresentação da ferramenta e depois das questões que são colocadas de acordo com aquilo que são as dúvidas que surgem no momento da apresentação. Ora, o Wiser.me é uma ferramenta que, apesar de não ser totalmente gratuita, na sua versão gratuita, disponibiliza condições mais do que suficientes para criar aqui formulários muito interessantes, e estes formulários são muito semelhantes àquilo que são os formulários da Google, da Microsoft, que possibilitam a criação de questionários, de testes de avaliação sumativa ou formativa, com a vantagem de apresentar aqui algumas ferramentas mais interessantes, diferentes e que possibilitam maior interatividade do respondente, do aluno, com o formulário que está a ser criado. Portanto, à semelhança de outras ferramentas, eu a primeira vez que utilizo o Wiser.me tenho que fazer um registro. Então, se eu ainda não estou registado, eu devo fazer o Join Now, que é o Sign Up, e aqui posso criar uma conta associada àquilo que é a minha categoria em termos de utilizador do Wiser.me. Neste caso aqui, eu iria me registrar como professor. Se a conta a ser criada fosse para alunos, então era uma conta de aluno. Ao criar a conta de professor, eu posso criá-la utilizando um e-mail e uma password que eu vou escolher neste momento. Seria o e-mail pessoal ou institucional associado a uma nova password que eu ia colocar nesta ferramenta. Ou então, à semelhança de outras aplicações, eu posso associar o Wiser.me à minha conta Google, pessoal ou institucional, à minha conta no Edmodo ou à minha conta Microsoft, pessoal ou institucional. Portanto, é uma opção fazer este tipo de ligação. Depois de fazer o sign-up com a conta Google, nós estamos prontos para utilizar o Wiser.me com a conta associada. Então, neste momento já tenho o registro feito, portanto eu não preciso de fazer o Join Now. Eu preciso de aceder ao Wiser.me através da opção Login, e ao fazer o login, como eu tenho a minha conta de e-mail associada, eu vou fazer ligação com a minha conta Google. Automaticamente só tenho uma conta Google aberta, ele entra diretamente para o Wiser.me. Na área de trabalho do Wiser.me, a primeira página é aquela que nos mostra vários exemplos criados por outros utilizadores, e dentre estes vários exemplos temos aqui muitos em língua inglesa, muitos em língua espanhola, alguns em língua portuguesa do Brasil e muito poucos ainda em língua portuguesa de Portugal. Isto significa que o número de utilizadores de Portugal ainda é diminuto e, por isso mesmo, os exemplos que aqui são apresentados ainda não estão muito contextualizados com aquilo que são as nossas áreas disciplinares, as nossas disciplinas e todo o tipo de exercícios que nós costumamos fazer com os nossos alunos. Qualquer um destes exemplos poderá ser visualizado, poderá ser aplicado ou poderá ser reutilizado por nós dentro da nossa área de trabalho. É uma questão de pesquisar. A pesquisa pode ser feita por área disciplinar, pode ser feita pela disciplina, pelo tema da disciplina, pelo grau de ensino, e etc. Portanto, esta é a área de pesquisa. Dentro daquilo que são as nossas folhas de cálculo ou os nossos formulários, nós temos aqui a área daquilo que são os nossos documentos. Não vou expandir-me um pouco daquilo que são as opções aqui disponibilizadas, porque eu quero mesmo é criar um novo formulário, e este novo formulário, ao ser criado, necessita de uma configuração em termos de design e imagem. Muito à semelhança daquilo que é o Google Forms ou o Microsoft Forms, onde nós, para o nosso cabeçalho, vamos escolher um tema e esse tema estará associado naturalmente àquilo que são as imagens, aquilo que são as cores, aquilo que são os tipos de letra utilizado no formulário. A escolha será feita de acordo com aquilo que é o nível de ensino, o tipo de alunos, aquilo que são o tipo de exercícios, adaptado de acordo com as imagens que aqui colocamos, e podemos também adicionar as nossas próprias imagens. Aqui colocamos o título do fórum, okay, do nosso questionário, e depois temos aqui o formulário pronto para realizar. Dentro daquilo que são as opções do Wiser.me, nós temos aqui vários tipos de atividades e alguns elementos que nós podemos adicionar. Temos aqui o exemplo da questão aberta, da escolha múltipla, do preenchimento de espaços, do Fill on an Image, que é aquele que vamos trabalhar na sessão de hoje,
do fazer ligação entre colunas, tabela, ordenar por grupos, temos aqui para desenho de livro dentro do nosso formulário. Nós podemos adicionar texto, imagens, vídeos, links e código embutido para trazer mais conteúdos àquilo que são as informações que nós colocamos dentro do Wiser.me. Temos aqui uma ferramenta de discussão que cria mais ou menos aquilo que é um chat, temos uma pergunta de votação e depois temos aqui a sopa de letras, que também é um clássico neste tipo de exercícios. E este tipo de atividades que nós podemos adicionar no Wiser.me são configuráveis de uma forma muito simples e todas elas são muito funcionais e se nós olharmos para elas, muitos dos editores de perguntas, de formulários que nós conhecemos habitualmente, não têm tantas ferramentas para criar perguntas diferentes. Então, é por isso mesmo que eu optei por trazer esta ferramenta para vos mostrar as potencialidades e a diversidade do tipo de perguntas que nós podemos utilizar com o Wiser.me comparativamente com os outros. Aquele exemplo que eu acho que é muito interessante para algumas áreas disciplinares é a oportunidade que nos é dada para trabalhar com algumas ferramentas em cima de uma imagem, ou seja, o aluno pode legendar uma imagem de acordo com aquilo que é a localização dos nossos pontos de interação. Então, nós podemos podemos adicionar esta atividade. Em qualquer uma das atividades, eu posso atribuir aqui algumas configurações, mas neste caso ele pede-me logo para escolher entre uma imagem ou uma página de PDF. Portanto, nós podemos ter as duas opções e eu vou exemplificar cada uma delas. Vou começar por utilizar uma imagem. Eu posso utilizar uma imagem que eu tenho com o exercício, poderá ser uma fotografia ou uma digitalização de um exercício que eu aplico frequentemente com os alunos no analógico, e aqui vou trazê-lo para o panorama digital. Cada pergunta deve ter um título. Ok? Esta pergunta pode ter algumas instruções em texto, e estas instruções são indicações que nós damos ao aluno para responder da melhor forma à pergunta que nós aqui colocamos. Podemos dar a indicação, por exemplo, de que as palavras devem estar escritas de forma correta, e isso é uma indicação importante. Portanto, aqui as instruções para os alunos. Uma vantagem que esta ferramenta traz é que permite que estas instruções não apareçam apenas exclusivamente em texto, mesmo que possamos adicionar aqui alguma imagem, alguma ligação, mas para todos aqueles alunos que têm alguma dificuldade na leitura, na interpretação, provavelmente uma instrução em voz poderá ajudar nesse sentido. Então nós podemos utilizar esta opção, que é a gravação em voz. Para fazer a gravação das instruções em áudio, nós podemos utilizar o nosso microfone. Se nunca utilizarmos o microfone nesta aplicação, ele vai-nos pedir autorização para pedir permissão para utilizar o microfone. Neste caso aqui, como eu já tenho o microfone configurado, eu estou pronto para gravar. Para gravar esta instrução em áudio, basta-me clicar neste microfone. Neste momento, posso dar todas as instruções que eu queria dar ao aluno em relação à pergunta, em relação à imagem, em relação àquilo que são as regras na resposta. Posso dar todas essas indicações de uma forma simples e que seja perceptível para todos os alunos. No final, basta-me carregar no stop, eu posso ouvir a minha gravação, ou então, se estiver correto, posso fazer logo o upload para a pergunta, ou então posso cancelar e gravar novamente se não ficar contente com o resultado. Então, neste caso, eu vou fazer o upload, não é o importante agora neste momento, e passei a ter aqui as instruções em áudio. Seguidamente, vem a nossa imagem. E nesta imagem, eu vou ter aqui as pistas, portanto, no exercício analógico eu teria aqui as pistas para recortar e colar nesta área. No digital eu tenho as pistas deste lado e depois vou colocar as respostas neste que aqui está. Então eu poderia chegar aqui e dizer que aqui nesta área tínhamos o crânio e o que eu estou a dar é instruções ao Wiser.me de que esta é a resposta correta para a correção daquilo que o aluno colocar nesta resposta. Aqui poderia colocar aqui o húmero. Ok? Aqui vou colocar as costelas. Ok? Aqui vou colocar a coluna vertebral. Ok, e assim sucessivamente para todas as outras legendas que nós queríamos colocar aqui. Nós preenchemos no local, vamos dar a resposta correta e, posteriormente, o Wiser.me na correção vai comparar aquilo que é a resposta do aluno com aquilo que é o conteúdo que aqui está colocado. E temos aqui a pergunta orientada. Nós devíamos fazer isto em todas as áreas que aqui estão. Eu vou fazer o done
e ao fazer o done eu vou dar a indicação de que terminei a edição. Temos aqui uma questão que é importante, que é a configuração da pontuação. Como nós temos aqui 4 opções, já nesta legenda, ele detectou que existem aqui essas 4 opções e atribuiu automaticamente 1 ponto para cada uma delas. Se a minha opção for de que cada uma delas vale 2 pontos, então eu colocaria aqui 8 pontos, 2 pontos para cada uma das respostas corretas. Estou a configurar a classificação. Tenho aqui o botão de pré-visualizar e este botão vai nos permitir visualizar como é que vai ser o resultado deste questionário, deste teste, junto dos alunos, de quem vai responder. Então temos aqui o tal título, que é o título da pergunta, as instruções em texto e depois temos aqui a opção de ouvir as instruções em áudio. É aqui que ela vai aparecer, os alunos clicariam aqui e iriam ouvir aquilo que são as instruções que foram gravadas em áudio. Depois, em termos de resposta, aquilo que o aluno vai ter é a consulta daquilo que está na área das dicas e depois tem aqui a área de resposta. Neste caso, se ele clicar, não tem aqui acesso à resposta. Ela apenas está na edição. Mas era aqui que o aluno iria responder às perguntas, à localização, à identificação da legenda desta imagem. Portanto, iria responder, iria desaparecer aqui, mas ela está definida na resposta do aluno, ela só desaparece porque não fica visível na resposta. Aqui iríamos colocar o número, ok? E assim sucessivamente em cada uma delas. No final, o aluno iria fazer a submissão e o Wiser.me iria fazer a correção automatizada por se tratar de pergunta fechada. Ok. Então vamos voltar aqui à área da criação. Portanto, exemplifiquei com uma imagem. Vou agora exemplificar o mesmo tipo de atividade, mas em vez de ser numa imagem, ela poderia ser num ficheiro em PDF. E este ficheiro em PDF podem ser as nossas fichas de trabalho, pode ser uma digitalização de um livro, pode ser aquilo que nós quisermos. Vou trazer apenas para mostrar que neste tipo de exercício eu tenho aqui acesso às várias páginas do PDF, portanto ele faz a leitura do PDF, depois podíamos escolher a página onde estava o exercício, naturalmente que se nós tivermos as páginas com as informações associadas àquilo que são um desenho de legenda numa página única, tanto melhor. E eu agora podia dizer, ok, é esta a página que eu quero. O Wiser.me vai fazer o upload e faz a conversão desta página para uma imagem. Aqui a lógica é exatamente a mesma. O título da pergunta, ok. Tem aqui as instruções em texto, ok. Teria as instruções em áudio que são opcionais. E depois temos aqui a imagem daquela ficha de trabalho. E poderíamos colocar aqui, nesta área de legenda, porque aqui é que ela faz sentido, colocar aqui as áreas onde iríamos colocar as respostas para cada um dos pontos associados à imagem que ali está. Portanto, esta é uma opção muito interessante para todos aqueles que utilizam este tipo de exercícios nas mais diversas áreas. Isto é totalmente funcional com as várias imagens que nós possamos trazer para os exercícios aqui no Wiser.me. Mas a lógica é ter uma imagem que nós carregamos para o Wiser.me, ou um PDF, uma página PDF. Ao entrar essa imagem aí, nós automaticamente vamos poder definir quais são as zonas de legenda. Não sei, Vítor, se tu estás na área de visualização só e não na edição, e aí não consegues, e provavelmente tens que editar essa questão para poder inserir alguma dessas legendas, está bom? Ok. Não sei se neste ponto alguém ficou com mais alguma dúvida. Se percebeu mais ou menos a lógica do tipo de pergunta que aqui se está a colocar. Ana Cristina, diz. Luís, isto está muito instável aqui, a net aqui nesta escola, mas é assim, Okay. Luís, eu posso colocar, assim como o colega estava a ter por o átomo, eu posso pôr uma, sei lá, deixa eu ver, posso pôr uma coisa qualquer em relação aos meus alunos, por exemplo, um ambiente. Em que eles querem um ambiente, por exemplo, posso pôr uma savana, e eles têm que identificar, por exemplo, os animais Correto. que lá estão na savana, por exemplo. Isso. E eu posso pôr lá uma série de animais, mas posso pôr as hipóteses em cima desses animais e depois eles deslocarem para o ambiente que é. Eu posso criar 3 ambientes, por exemplo. Então, neste caso, não é uma pergunta de drag and drop e levar para os sítios. Neste caso é tu entregares uma legenda que os alunos vão escrever. Ou seja, sim, aqui é para eles escreverem, mas Isso. se eles não escreverem, eles podem ir ao encontro e colocar dentro da caixa, não? Neste caso, não. O que poderá haver em relação, aqui nesta aplicação, o que poderá haver que faça ligação é uma atividade de ligação. Tu tens uma imagem, por exemplo,
e tens o nome do animal. E eles têm Exatamente. que fazer correspondências. Ou Ah, seja, é aquela, já vi qual é a imagem, já vi qual é o coisinho que lá está. essa é uma das atividades que permite fazer o matching de imagens Sim, com sim, texto, de sim, imagens sim, com imagens, de imagens com sim, sons. sim. Tu podes ter, por Mas exemplo, o animal e o som do animal e eles têm que ligar. exatamente. Aqui é que não, aqui eu tenho que pôr as caixinhas para eles escreverem as Exatamente. devidas soluções. É É isso, não legendar é, a Luís? imagem, exatamente. Eles vão É escrever as legendar soluções. imagens, é isso? Exatamente, exatamente. Ok, obrigada. É por aí. Obrigada, Luís. É por aí. Em relação a essas imagens, e como a Ana Cristina estava a dizer, nós podemos fazer a composição dessas imagens. Uma das ferramentas interessantes para fazer a composição das imagens pode ser o Canva. Eu tenho, por exemplo, aqui as roupas da estação. Podia ser uma forma de depois definir perto de cada um destes objetos que eles identificassem. Fosse em português, ou seja, para o primeiro ciclo, por exemplo, ou então, por exemplo, na língua inglesa, ou na língua espanhola. Quando estamos a trabalhar uma determinada, neste caso aqui as peças de vestuário, o aluno podia responder numa imagem colocando as legendas associadas a cada um dos objetos que aqui está. E depois no Canva temos muitos exercícios já pré-definidos que depois nós podemos alterar e podemos colocar em português e podemos criar os nossos. E este tipo de exercícios nós podemos depois transportá-los para o Wiser.me para trabalhar. Vou colocar aqui o exemplo das peças de roupa, por exemplo. Eu fazia aqui a utilização deste fecheiro, eu fazia o download em PDF, que eu posso fazer o download em PDF. Okay? Em vez de ser PNG, também pode ser em imagem. Eu posso fazer o download da imagem, JPG. Ele vai fazer o download desta imagem para o meu computador e eu aqui podia fazer a minha imagem. Podia ter aqui o tal ambiente que a Ana estava aqui a dizer, ter aqui o ambiente da selva e depois ter dentro do ambiente da selva os animais lá colocados e identificar os animais. Ou colocar, por exemplo, dentro de um laboratório de físico-química, onde temos os vários objetos, os vários utensílios da sala e identificar esses objetos, por exemplo. E isso pode ser feito em termos de legendagem, utilizando esta Mas atividade. depois também tem ali o animar. O animar é quê? É colocar essas legendas de forma com animação. Não, não, Ana, este aqui é o Canva. Este caso aqui é Ah, o ok, é o Canva. Canva, é outra Este coisa, aqui é que eu obrigada. vou produzir a minha imagem para levar para Sim, o sim. Wiser.me. No Ok, Wiser ok, ok. No Wiser.me eu posso ir buscar aquela imagem que agora descarreguei, posso procurar o Sim, sim, upload sim, sim. das imagens, neste caso aqui está nas transferências, com as roupas, com os objetos por estação, ou seja, os tipos de roupa por estação, e agora neste objeto, e é aqui que iria resolver aquela questão que o Vítor colocou. Eu estou na edição da imagem, é aqui que eu ia colocar o nome da pergunta, as instruções de resposta para os alunos, podia adicionar a instrução em áudio e depois aqui iria colocar, por exemplo, a legenda. E aqui, por exemplo, colocava chapéu. Eu colocava a resposta certa. E aqui colocava, por exemplo, gorro. Eu ia dar aqui as instruções da resposta correta para que os alunos depois respondessem. E é esta resposta que vai condicionar a correção automática deste exercício. Portanto, esta é a resposta que nós colocamos e que o aluno deve dar tal e qual como ela está aqui definida. Portanto, eu vou colocar aqui só uma pergunta para identificar. Ok. E aqui vou colocar as instruções, sem ser com nenhum tipo de instruções. Ok. E vou fazer o dano. Ok, muito bem. O que é que agora vai acontecer? Eu, depois de fazer este formulário, e assim fazendo de uma forma muito rápida, podia pré-visualizar para ver como é que vai sair para o aluno, da mesma forma que podia agora iniciar o processo de aplicação deste formulário. Portanto, da mesma forma que nós, no Google Forms, no Microsoft Forms, preparamos para enviar o link para as pessoas, aqui eu também tenho que o fazer. Então, depois de criar, o segundo passo é preparar o envio. E preparar o envio significa que eu vou dizer que quero criar a aplicação. Ele vai-me dizer que para aplicar eu tenho que ter o meu formulário público, eu vou ter que transformá-lo num formulário público, ok? Posso dar feedback automático. Este feedback automático é interessante se nós tivermos tudo respostas fechadas, ou seja, com correção automatizada, eu posso dar automaticamente o feedback. Posso dar o feedback sempre em todos os momentos. As perguntas que não são corrigidas automaticamente não vão estar na classificação e o aluno não tem acesso a essa informação. E depois da correção, nós podemos enviar a informação ao aluno. Agora, para criar o lançamento, eu vou poder utilizar isto de diversas formas. Vou aqui colocar Form 1, por exemplo. Eu podia, diretamente a partir do Wiser.me,
partilhar este formulário com a Classroom, ou seja, eu podia vir aqui a este botão da Classroom e dizer que queria colocar na minha turma TIC, por exemplo, queria colocá-lo como uma pergunta ou como um material, eu colocava aqui e automaticamente eu ia publicar este formulário dentro da Classroom. Se eu não tiver a Classroom, porque ele é a única plataforma que ele diretamente faz associação, eu posso partilhar através de um link, ok? Então eu podia copiar este link que aqui está e partilhar com os alunos por e-mail, na Classroom, no Teams, em qualquer plataforma, podia enviar por e-mail, podia ter aqui este link. Podia também incorporar o código, ou seja, pegar neste exemplo de exercício e colocar no meu blog ou no meu Moodle. Dá para pôr num site também onde possa aparecer integrado. Pronto, mas ficamos pelo link. E tendo a ligação, o que é que vai acontecer? Esta ligação vai nos levar diretamente para o formulário de resposta. Portanto, este é o link do formulário de resposta. E aqui vamos ter que associar este formulário. Ele está associado à minha conta. Eu vou aqui dar uma resposta, por exemplo, aqui vou colocar a opção A, que eu acho que era a que estava correta. Aqui vou, por exemplo, colocar na resposta, vou dizer que é o crânio. Ok. Vou colocar aqui, vou colocar errado, vou colocar aqui uma resposta errada. Ok, vou colocar aqui o rádio e aqui vou colocar como é que ele tinha aqui? As costelas, ok. Ok, as costelas, e vou colocar aqui a coluna vertebral. Ok. Ok, muito bem. Aqui, na outra pergunta, que é dos jogos dos objetos, ou seja, vou aqui colocar chapéu, vou colocar aqui o gorro, ok, vou colocar, e depois de ter tudo respondido, eu posso ir salvando, mas também posso fazer aqui o envio, ou seja, eu vou fazer o envio do meu formulário. E aqui os alunos vão ter aqui acesso, porque eu coloquei lá o feedback automático, a dizer quais são as respostas que estão corretas. Neste caso aqui estava correta, este aqui acertei 3 em 6, depois aqui neste está tudo correto, está tudo muito, muito correto. Portanto, aqui está tudo certo nesta pergunta, e neste caso aqui eu não tenho nenhum tipo de feedback. Portanto, só tenho aqui acesso às que estão certas e às que estão erradas, não é? Portanto, não tenho nenhum tipo de feedback. Esse feedback será dado quando o professor fizer a correção total das perguntas e o envio da correção. Eu tenho aqui o botão de correção. Ok. Este botão de correção leva-me para a área do Wiser.me, que me permite visualizar quais foram os formulários que foram enviados. Neste caso aqui foi um enviado. Foi aqui enviado por Luís Varela. Tive 15 prontos em 18 possíveis. Portanto, tenho aqui três perguntas erradas. E agora, eu podia dizer aqui que esta resposta está correta. Eu gostei muito da resposta, até podia pôr aqui um coração. Portanto, tenho um feedback através de símbolo. Posso ter um feedback através de texto. E aqui podia colocar muito bem, por exemplo. Podia ter aqui um feedback de texto. Depois, podia ter, dentro das perguntas que não estão corretas, eu podia dar aqui o feedback individualizado, ou seja, explicando um pouco qual foi o erro. Neste caso aqui é muito fácil, porque havendo uma correção das respostas que estão corretas, é fácil. Este tipo de feedback poderá ser dado naquelas perguntas que são mais abertas e onde não há uma correção, onde podemos dar algum tipo de feedback positivo, algum feedback de instrução, dando ao aluno as indicações daquilo que está ali feito. No final, eu posso adicionar um feedback geral em relação a todo o formulário. E aqui podia ter... De acordo com a classificação, eu podia ter categorias de feedback. E então, se o aluno tivesse entre 0 e 5 pontos, eu tinha um feedback preparado que era só copiar e colá-lo aqui. Se fossem de 5 e 10, teria um feedback geral e colocava aqui. Ou então ter um feedback manual para cada um dos alunos, que aquele dá-nos mais trabalho. Se eu criar, no âmbito deste formulário, 5 tipos de resposta, se eu as tiver à mão, basta-me copiar e colar e posso colocá-las aqui no feedback ao aluno. Naturalmente, sempre que for necessário, poderá colocar-se aqui alguma informação mais específica, se for conveniente. Então, eu vou aqui... Luís, só uma questão. Os alunos não têm que ter conta. É a Paula que está aqui. Eu já sim, falo, sim. Já digo, sim. Ok, vou aqui colocar esta submissão e vou enviar o feedback ao aluno. Ok, vou fazer este send feedback. O que é que vai acontecer?
Na folha onde foi dada a resposta, eu vou atualizar aqui isto, porque isto ia estar na conta associada ao aluno, e já estou a responder em relação àquilo que a Paula perguntou. Eu vou ter aqui o feedback em texto, tenho aqui o coraçãozinho que o gostou, e depois tenho aquele feedback que é o feedback geral, aparece logo no início do formulário. Portanto, está aqui belo trabalho, e depois tem aqui o feedback que eu coloquei manualmente e posso colocar aqui nas várias perguntas do formulário. De uma forma simples, é isto que aqui está. Só, antes de concluir esta parte e passar a responder à Paula, só uma questão que é aquela questão que não está totalmente automatizada em termos de classificação. É que estes dados que aqui estão, se eu quiser fazer o download, eu não vou fazer porque a versão premium é que o permite. Portanto, este não é permitido fazer. Qual é o trabalho que isto nos dá? Depois de ter o formulário aplicado, o nosso ou outros que nós encontremos aqui que estão preparados para aplicar, eu posso pegar nestes valores e colocá-los na minha folha de Excel em relação à atividade que lá está. Naturalmente que isto não é totalmente automatizado, pode ser automatizado na correção em muitas das atividades, na transição dos resultados não é automatizado na totalidade. E esta é uma desvantagem deste tipo de exercício ou deste tipo de formulário que aqui está. Em relação ao que a Paula estava a perguntar, não, esta aplicação só funciona com contas criadas para os alunos. Contas de estudante, e a conta de estudante tem acesso aos vários formulários que são aplicados àquele estudante, seja por link, seja por código, quando é partilhado por código. E é lá que ele tem acesso a todo o feedback que é dado em cada um dos formulários. Naturalmente que isto se coloca como um entrave em muitos casos, e eu consigo perceber, está cada vez mais facilitado quando nós temos os e-mails institucionais em funcionamento. Nas escolas em que há e-mail institucional, a proteção de dados é muito maior, porque aquele e-mail vai ser limitado ao aluno enquanto ele for aluno daquele agrupamento. Quando chegar ao final do percurso escolar, aquele e-mail é apagado. Portanto, o rastro que é deixado por aquele e-mail elimina-se no final da vida escolar e académica do aluno naquela instituição. E isto quer dizer que daí para a frente o aluno está livre de tudo o que foi o acompanhamento de informações naquele e-mail ao longo da sua vida escolar. E isto são questões de proteção de dados que são importantes de abordar com os alunos, mas se nós tivermos e-mail institucional para os alunos, torna-se mais simples a utilização destas plataformas, porque aquela que é a pegada digital e o seguimento dos cookies e de tudo aquilo que são ferramentas de marketing que vão atrás dos e-mails, são importantes ser trabalhadas neste aspecto, porque facilitam o trabalho no final do 12º ano, porque o aluno deixa de ter esse e-mail. Mas sim, Paula, para os alunos têm que ter conta. Muito bem, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Isto é um pequeno exemplo de aplicação de formulário, é só porque é um complemento muito interessante àquilo que são os formulários da Google ou os formulários da Microsoft, porque traz aqui mais tipos de atividades, mais diversidade de atividades que permitem criar um exercício diferente. Aqui uma pergunta do Paulo: se for associada à disciplina, fica essa conta? Ok, pode ser, neste caso aqui, a Classroom manda o link para o aluno. O aluno, quando carrega nesse link lá na Classroom, vai ter que fazer o login sempre no Wiser.me. O login pode ser feito com o e-mail institucional da Classroom. E sim, se nós tivermos a Classroom com o e-mail institucional do aluno, pode ser feito sem problema nenhum. Não sei se isto responde ao Paulo Sol, se ele compreendeu aqui. Ok, ele já respondeu que está tudo ok. Eu peço desculpa, eu queria fazer uma pergunta. É assim, se eu fizer, portanto, um formulário aqui neste Wiser.me e se enviar para o Classroom, eles, portanto, os alunos conseguem fazer esse formulário no Classroom, ou precisam de se inscrever também no... Eu não percebi. Sim. Aqui, a única questão que aqui está de ligação, Ana Paula, é a partilha do link do formulário. Ou seja, em vez de eu estar a copiar o link e levar para o Classroom e a colar, eu posso partilhá-lo diretamente do Wiser.me para lá. Portanto, o que eu estou a fazer é levar o link do formulário do Wiser.me. Eu percebi isso, sim. Os alunos, quando vão responder, eles saem da Classroom e vão para o Wiser.me. Portanto, a resposta não é interna dentro da Classroom. Ou seja, o que nós temos lá é o link para o Wiser.me. Entendeu, Ana? Portanto, os alunos vão ter que ter sempre conta para responder no Wiser.me.
Obrigada. Mas esta é uma questão que basta, numa exemplificação em aula, explicar aos alunos como é que eles criam a conta, porque também é muito direta. Se for no Google, se o e-mail institucional for na Google ou se for na Microsoft, o registro é feito diretamente com o e-mail. É explicar ao aluno como é que ele deve fazer o registro no Wiser.me. A partir do momento que faz, é só entrar diretamente com o e-mail. Ok, obrigada. Tudo bem, não, sem problema nenhum. Ok, muito bem. Isto só para vos mostrar e acrescentar só aqui mais uma pequena informação. A simplicidade da criação dos exercícios é visível nesta plataforma. É mais simples do que em outras que eu conheço. Por exemplo, à semelhança também de outras plataformas, a criação, por exemplo, de uma sopa de letras é extremamente simples. A criação de um jogo de correspondência também é muito simples porque não exige quase configurações. Eu, sem ter que tocar em todas, e até porque a Ana falou disto, a Ana Cristina, eu vou aqui à atividade de matching. O que eu vou ter que definir, pronto, é uma pergunta, ok? Tenho que colocar a pergunta, tenho que colocar as instruções que devo colocar para o aluno, e depois só temos aqui o item da esquerda, vou pôr aqui, por exemplo, Portugal. O item da direita, Lisboa, sendo que as instruções podiam ser as capitais. Depois de concluído, passo para um novo par, ok? Então aqui no segundo par eu podia pôr Espanha, ok? E aqui ia colocar Madrid. E quem diz colocar Madrid, eu podia colocar isto aqui também como uma... Ok, posso colocar aqui como uma imagem, por exemplo, e eu não tenho aqui nenhuma Madrid, vou trocar aqui a coisa, vou colocar assim França e associar a imagem à França. Ok, e podia colocar aqui, por exemplo, aqui Espanha, e aqui colocar o texto de Madrid, ou ainda podia colocar uma descrição da capital para identificar que é Madrid. Por exemplo, eu podia pôr aqui um áudio a explicar essa informação, e aqui ia colocar Madrid. Eu podia gravar tal e qual como fiz ali. Está feita a pergunta. Depois eu posso atribuir uma classificação, ok? Eu posso atribuir uma classificação, ele por defeito coloca logo aqui 3 perguntas, 3 pontos. Posso colocar aqui, em vez de ser 3 pontos, posso pôr 10 pontos para cada uma e atribuo 30 pontos a esta pergunta. Na visualização, eu vou pré-visualizar, eu vou ter aqui uma pergunta deste género que aqui está. Portanto, o aluno vai ter acesso a uma pergunta deste que aqui está. Portanto, eu pego aqui Portugal, vou ligar com Lisboa, portanto, vou fazer assim. França, vou colocar com esta imagem. Espanha, vou ligar com aquela opção que ali está. Portanto, criar uma atividade de ligação é só isto que aqui está. Como as outras também são muito simples de utilizar. E se utilizarem esta ferramenta, vão verificar que se trata de uma ferramenta relativamente simples. À semelhança do Google Forms, também é muito simples. E permite aqui ter mais um tipo de formulário, ou mais um tipo de teste, ou mais um tipo de avaliação formativa que podemos trabalhar com os nossos alunos. Acho que é interessante e por isso mesmo decidi trazer aqui para que todos pudessem ter acesso a esta informação. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta a colocar. Ana? Sim? Desculpa lá, Luís. É assim, eu posso, num só... ou seja, num só fecheiro desses, colocar uma série de hipóteses diferentes, ou seja, posso ir àquelas ferramentas que ali estão e criar trabalhos, perguntas para os meus alunos responderem vá lá, em vários slides, é isso, sim, mas tudo diferente. Ou seja, posso interagir de maneira diferente, posso fazer isso, com imagens, posso fazer isso. com pergunta direta, posso fazer com verdade e falso, posso fazer uma série de coisas. Podes fazer uma série dentro daquilo que são as opções do Wiser.me, tu podes fazer essas várias opções. Essas várias numa só aplicação ou num só tema, né? Para o menino aprender, por exemplo, isso. não é? Tu podes ter, não sei se já utilizaste o Google Forms, por exemplo, ou não. Já. Então este Wiser.me é uma réplica do Google Forms, com outras ferramentas, que tem aqui outras ferramentas, sim, mas sim. a lógica é exatamente a mesma. Crias um formulário, um questionário ou um teste, como tu quiseres chamar. E depois, da pergunta 1 à pergunta 10, tu podes ter 10 exercícios diferentes. Ok, Luís, obrigada. Obrigada. Eu já te mandei o meu PowerPoint. Já vi, assim que eu consegui analisar, já percebi mais ou menos o que é que tu Obrigada, percebeste a minha ideia. Já, mas se calhar o Canva vai-me ajudar a resolver isso. Mas pronto, este já me ajuda. Obrigada, Luís. Tudo bem, nada. Os alunos, Luís, os alunos podem responder
a este formulário através do telemóvel? Sim, ele é editável É a no mesma telemóvel coisa, também. não é? Sim. Desde que eles tenham o link, eles podem aceder no telemóvel, no tablet ou no computador, onde estiverem com ligação à internet, claro. Isso sim. Obrigada. Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Não queria aprofundar muito, para também não ser um webinar muito longo, era mais trazer esta ideia de uma forma simples, olhar para aquilo que é possível fazer com este tipo de ferramenta. Depois, com calma, se explorarem cada uma daquelas opções, também vão ver que existem ali bastantes potencialidades que podem ser utilizadas em várias áreas do conhecimento. Portanto, ali depois depende. Eu acho que, e por isso mesmo eu trouxe, acho que traz aqui mais qualquer coisa do que aquilo que os formulários da Google ou os formulários da Microsoft trazem, porque dá aqui um tipo de atividade diferente. Já se assemelha mais a alguns tipos de jogos, por exemplo, mas que podem trazer aqui uma componente diferente àquilo que é a avaliação formativa e também ao nível do feedback. Acho que é interessante. E por isso mesmo eu decidi trazer. Ana Cristina, é um dos temas que está no mês de junho, eu creio que é o mês de junho que está lá todas as atividades, todos os pormenores em termos de preparação que lá na academia. Portanto, está lá essa informação toda. Que vai ser durante este ano, não é? Vai ser durante este ano. Sim, não, mas já ano está passado? disponível, já está disponível. Já está? Já está disponível. É que eu ontem estive a ver lá na academia os vários pontos, as várias coisas de cada mês. Sim. Mas é para o próximo, é do terceiro Masterclass ou é que já foi dado? Não, já está lá, já está lá. Se não encontraste, deve estar lá dentro do ano 2021, está lá isso tudo. Está? Sim. Ótimo, Sim. ótimo. Então assim vou explorando e vou vendo. Obrigada, Ok, Luís. muito bem. Obrigada, Luís. Ok, muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Acho que daquilo que eu trazia aqui era o essencial, era trazer estes exemplos de atividades diferenciadoras em relação a outros exemplos e pronto, e partilhar convosco. Era muito necessário. Obrigada. Obrigada. De nada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Se não quiser, Obrigada, Luís. ficam dispensados. Eu depois hei de partilhar convosco a ligação da gravação. Eu vou refazer aqui a primeira parte com a explicação porque não ficou gravada, mas eu rapidamente faço isso e acrescento ao vídeo que vou partilhar convosco.